No encontro com Jesus de hoje, nós vamos conversar sobre o seu encontro com os pastores no momento em que ele havia nascido aqui entre nós. Nós vamos fazer então a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o encontro destes pastores de ovelhas com Jesus, o neném recém-nascido. Quando foi que aconteceu esse encontro? Na linha do tempo da história, nós sabemos que Jesus não nasceu exatamente no ano 1 da história, né, da era cristã, porque essa divisão acontece no quarto século, quando Constantino é o imperador do Império Romano, e ele se converte ao cristianismo e ele faz algumas alterações dentro do império, incluindo o fato da religião cristã tornar-se a religião prioritária, né, ou majoritária do império. E ele também faz uma divisão da linha da história, da linha do tempo da história. Ele divide então a história entre antes e depois de Jesus. Mas os historiadores acreditam que Jesus nasceu mais ou menos por volta do ano 5 a.C. Afinal de contas, 300 anos depois da história acontecida, né, é que foi feita essa divisão. E num tempo em que a escrita se resume apenas a uma parcela elitizada da sociedade, muita coisa da história se perde, incluindo algumas datas e alguns detalhes. Então, como é que os historiadores chegam a essa conclusão de que o nascimento de Jesus foi de fato por volta do ano 5 antes da era cristã? Baseado nesses dados que o texto do Evangelho de Lucas nos oferece acerca dos recenseamentos, né? O recenseamento promovido por César Augusto, o imperador romano, que tinha o intuito de uma taxação de impostos, né, dos cidadãos que não fossem romanos. Também
a data do recenseamento promovido por Quirino, que era o governador da Síria, da qual fazia parte a região da Judéia, que é um recenseamento que acredita-se ser esse que foi aqui descrito pelo evangelista Lucas, né? E por conta do tempo dos anos de reinado de Herodes o Grande, que foi o rei da Judéia, procurado pelos magos, sábios do Oriente, no momento em que eles estavam seguindo aquela estrela e que estavam procurando então o novo rei que era recém-nascido. Por conta desses indicativos históricos, então os historiadores determinam que o nascimento de Jesus tenha acontecido de fato por volta do ano 5 antes da era cristã. O que foi que aconteceu de fato nesse encontro entre os pastores e Jesus? Bom, o intuito do recenseamento, que foi descrito aqui pelo evangelista Lucas, no original grego, né, fazendo a leitura do grego, nós conseguimos compreender que se trata do recenseamento feito por Quirino, que era o governador da Síria, e que tinha o intuito de comprovar a lealdade e sujeição a César Augusto. E por ocasião desse recenseamento, todos os homens precisavam então comparecer na cidade de origem da sua família para poder dar o seu nome e o nome de toda a sua família. E também mostrar, identificar quais eram as suas propriedades naquela ocasião. E é por isso que José precisa ir para a cidade de Belém. Ele é da família de Davi, né? E por conta disso, então, a cidade de origem da sua família é a cidade de Belém. Ele, então, sai com Maria, já grávida, né? No final aí, talvez, da sua gestação, e vai para Belém. O fato é que eles estão a aproximadamente 110 quilômetros de distância. E eles fazem isso sem ter uma condução, sem ter um carro, né? Então eles vão para Belém, numa distância muito longa, né? No final aí da gestação de Maria, provavelmente, e durante o período em que eles estão em Belém, também há muitas outras pessoas de fora ali, por causa do recenseamento. Não se encontra então uma hospedagem para eles e eles acabam ficando numa situação bastante complicada quando Maria percebe que está no momento de dar à luz a Jesus. Como é que a gente identifica então o cumprimento das profecias para compreender por que os pastores fizeram essa leitura de que aquele menino recém-nascido, Jesus, era de fato o Messias que era prometido no Antigo Testamento? Um dos motivos as profecias acerca do Messias dizem que ele seria da linhagem de Davi. E isso nós podemos encontrar, dentre outros textos, né, no texto do profeta Isaías, no capítulo de número 11, a partir do verso 1, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a sua justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão,
e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Bom, essa profecia de Isaías, então, diz que da família de Jessé é que vai surgir esse renovo, né? Esse Messias tão esperado vem da família de Jessé. Jessé é pai de Davi. Mas tem aqui uma questão muito importante de se lembrar. Nem todos os judeus reconheceram Jesus posteriormente como de fato sendo esse Messias da família de Davi, porque os salmos falam de alguém que vem da família de Davi e que será então um dos seus descendentes que estará no trono de Davi. Alguém que vem para reivindicar o trono de Davi. Essa é a expectativa que a maior parte dos judeus tem com relação ao Messias. E como Jesus não luta por esse poder, né, esse poder terreno, esse poder político, né, ele questiona, ele confronta muitas vezes esse poder, mas ele não luta para ter este poder para ele, para estar neste lugar de poder. Muitas vezes os judeus então não o identificam como de fato sendo o Messias que está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mas ao ler o texto de Isaías 11, conhecendo a Jesus, nós conseguimos ver aqui a descrição exata de quem ele é. Alguém cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. Alguém que vem para fazer a diferença e que vem para resgatar o seu povo, né? Então, esse Jesus é aquele que nós conhecemos. E sabendo então que o texto de Isaías, conforme nós lemos aqui no versículo 6, né? E um pequenino os guiará, nós então compreendemos como foi que os pastores facilmente identificaram o Jesus recém-nascido com este Messias. É um pequenino, é uma criança, né? Uma criança de peito que está ali diante deles e que traz então a renovação da esperança em Deus, né? Renovação da esperança para a vida. Para os anjos, o nascimento de Jesus na terra de Belém da Judeia foi um motivo de louvor. E eles vieram então à terra com uma multidão do exército celestial para glorificar a Deus. E isso aconteceu diante dos pastores de ovelhas que estavam ali pelas colinas da terra de Belém. Aqueles homens viram então os anjos glorificando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Nessa glorificação dos anjos a Deus pelo nascimento de Jesus, os pastores ficam sabendo então que o Messias já está entre eles. O texto de Lucas que nós lemos há pouco diz que os anjos falaram para os pastores: não tenham medo, nós estamos aqui para trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, então ele faz a relação com a profecia, né? Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo é Messias. Cristo é o ungido do Senhor, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal.
E aí ele fala então do menino que está enfaixado, envolto em faixas e deitado numa manjedoura, e diz para eles então que esse é o Messias que o Senhor lhes enviou. Quando os anjos se afastam, os pastores decidem ir até Belém para ver o que está acontecendo com os próprios olhos. E eles ali compreendem que os anjos estavam anunciando a chegada do Messias. O versículo 16 narra o encontro propriamente dito dos pastores com Maria e José e com Jesus recém-nascido. O texto diz que eles contaram para Maria e José tudo que os anjos falaram para eles. E como resultado desse encontro com Jesus e com os seus pais ali naquele momento, surgem então 3 grandes benefícios, não só para eles, mas para quem está ouvindo aqueles pastores. Em primeiro lugar, todos aqueles que ouviram as notícias que os pastores trouxeram acerca daquele neném recém-nascido, Jesus, ficaram admirados. Em segundo lugar, Maria ouviu, guardou todas as palavras e refletiu sobre cada uma daquelas palavras que ela ouviu acerca do seu bebê. E em terceiro lugar, isso só aconteceu, isso só foi possível acontecer porque os pastores conheciam a palavra de Deus contida naquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, né? E porque eles creram na revelação de Deus para a humanidade por meio dos anjos que falaram com eles. O Messias já está entre nós. Queridos, eu quero concluir aqui com vocês esse encontro dos pastores com Jesus, dizendo para você que é preciso conhecer muito bem a palavra de Deus para que a gente possa crer. Porque os pastores só conseguiram crer que de fato Jesus é o Messias porque eles conheciam bem a palavra de Deus. Eles conheciam as profecias do profeta Isaías, eles conheciam os salmos, eles conheciam isso tudo. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conseguir compreender as revelações que Deus nos dá ainda hoje. Porque senão a gente não consegue compreender quando é Deus falando, quando é o nosso próprio coração falando e quando são outras vozes falando conosco. Vozes que não refletem aquilo que Deus espera ou deseja para nós. Em segundo lugar, também é preciso aprender que nós necessitamos estar dispostos a ouvir o que Deus está nos revelando por meio dos sinais que Ele nos envia. Naquela noite, o sinal era uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Mas e hoje? Será que Deus não envia sinais para nós ainda hoje? Quais são os sinais por meio dos quais Deus quer falar com você hoje? Quais são os sinais por meio dos quais Deus já falou com você no dia de hoje e você ainda não prestou atenção? Deus nos ama e Ele veio para nos salvar. Ele continua desejando salvar a sua vida, mas é preciso que você compreenda os sinais que Ele está te enviando. E é preciso que você então conheça a palavra de Deus para perceber quais são os sinais por meio dos quais Ele está falando com você. Eu desejo que você conheça com grande sabedoria a palavra de Deus e que você consiga enxergar os sinais que Deus está revelando para a sua vida. Que você tenha, assim, um belo encontro com Jesus.